Isaías capítulo 40, verso 27 até 31, faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Até aqui, ore comigo, por favor. Senhor amado, precisamos da Tua direção, precisamos da iluminação do Teu Espírito ao nosso espírito, precisamos que o Senhor descortine a palavra à nossa frente, para que vejamos a Tua vontade, para que vejamos aquilo que o Senhor deseja que façamos, deseja nos ensinar, para que sejamos edificados, curados, abençoados. Portanto, Senhor, grande é o nosso desafio mais uma vez, e esta noite não será diferente. Eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Me ajuda a pregar a palavra do Senhor e a ser somente, tão somente, o instrumento do Senhor para falar à sua igreja. E Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor precisa de Ti, ajudando ali na companhia, orientando, abrindo entendimento, trabalhando a mente, o coração, e tirando toda a inquietação. E se houver alguma inquietação, que seja uma inquietação santa, e não para nos tirar do foco que é a palavra do Senhor. Então, precisamos de Ti, ó Deus, precisamos de Ti, Senhor Jesus, e precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda. E eu creio, por isso já agradeço de que tudo é possível ao que crê, de que não há impossíveis para Ti, Senhor. Então eu creio que o Senhor já fez. Amém. Amém. Assentem-se, meus irmãos. Glória a Deus. O poderoso consola, fortalece e renova. Meus queridos irmãos, por acaso alguma vez, em algum momento da sua vida, você passou por circunstâncias em que geraram em você um sentimento de abandono? Isso em relação a Deus, em relação à sua vida espiritual, como se Deus não se importasse contigo. Já experimentou um completo silêncio de Deus, não obstante, independente de você orar, clamar e buscar? Silêncio total, nenhuma resposta, nada, nem um pequeno sinal, a ponto de você pensar: Deus não está se importando muito comigo ultimamente. Bem-vindo ao time, você também é humano, você também é humana. O que seria isso? Por que Deus age assim? Porque
Deus muitas vezes parece te contrariar, me contrariar. E eu chego a perguntar: por que é que Deus não atende às minhas orações? Quando é que essa busca terá respostas convenientes? Então, o que vamos trabalhar esta noite é apenas um pouco de como agir. O que é que nós deveríamos fazer quando isso acontece? O que fazer? Porque o texto que nós lemos tem muito a ver com isso. Esse capítulo 40 de Isaías tem muito a ver com isso. São 2 tópicos esta noite. Eu começo lhes falando em primeiro: quem é o Senhor? Deus apresenta-se ao seu povo e a nós esta noite também. E em segundo e último, preste atenção, povo de Deus. Está aqui na Bíblia. Deus chama a atenção e Ele tem recado precioso, uma mensagem, uma palavra preciosa para nós. E depois, havendo graça da parte de Deus, nós vamos concluir, querendo assim o Senhor. Quem é o Senhor? Deus apresenta-se. O profeta Isaías passa, a partir do capítulo 40 do seu livro, a profetizar para a nação de Israel, para o povo de Deus que está lá em Babilônia, no exílio. Foram levados para lá, e você conhece a história. Apesar dos avisos, apesar do choro de Deus, através dos seus profetas, dos seus servos, eles não deram-lhe ouvidos. E então restou a Deus permitir que Nabucodonosor e outros invadissem Judá e conduzissem o povo de Deus para a Babilônia, para lá servirem aos babilônios, a trabalhos, escravos, e passaram então ficaram sob o domínio babilônio. Eles estão desanimados. Como diz um dos salmos, as suas harpas não têm mais canção. Junto aos salgueiros eles aposentaram a canção. Como cantar a canção do Senhor em terra estranha? Estão sem esperança, desesperançados, cansados, desgastados, e pior do que tudo isso, inclinados à idolatria, inclinados a começar a adorar outros deuses. Sabe aquela coisa que ocorre inclusive nos nossos dias? Desanimados, chegam a dizer: o Senhor nos abandonou. De que adiantou ser o povo de Deus? É isso que é ser povo de Deus? Chegaram a dizer: Ele não se importa, o Senhor não se importa. Mas chega um momento que Deus, Ele mesmo, pela boca do profeta Isaías, se ocupará em mostrar a eles a respeito de si mesmo, a respeito da sua pessoa. Deus não precisaria, meus irmãos, mas Ele se justifica. Deus não tinha a menor necessidade, mas Ele argumenta a favor de si mesmo, e chega a dizer a eles: vocês não acham que é razoável? Vamos arrazoar, vamos raciocinar juntos, vamos pensar juntos. Nem havia necessidade, mas Deus vai mostrar a eles porque Ele é confiável. Que Deus é esse, né? Que Deus justifica-se sendo Ele um Deus. Que Deus age dessa forma sendo Ele soberano, estando acima de tudo e de todos. Que Deus é esse? Esse é o Deus que você serve, minha irmã, meu irmão. É esse Deus que você serve. O Senhor começa falando de consolação e de encorajamento. Veja bem, no começo do capítulo 40 de Isaías, Deus não começa descendo o cipó, como eu faria, talvez como você faria.
Deus não começa descendo o porrete. O que é que Deus faz no começo do capítulo? Consolem, diz o Senhor, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Chegou a hora, diz Deus, chegou o tempo de renovo. Já pagaram pela iniquidade, já pagaram pelo pecado, e não foi qualquer preço que vocês pagaram. Deus anuncia pela boca do profeta: pagaram o dobro do que era devido. Deus está dizendo: chegou a hora, consolem o meu povo. Que Deus maravilhoso esse, não? Que Deus bondoso esse. Ao invés de começar jogando em rosto o pecado, jogando na cara os erros, Ele começa consolando. Ele diz: levantem a voz e consolem o meu povo, consolem. A palavra, quando repetida duas vezes, é ênfase. Deus quer dar destaque pela boca do profeta: consolem o meu povo, diz o Senhor. O Senhor começa com consolação e encorajamento, mas não fica nisso, porque em seguida, isso aqui vai ser conhecido de todos nós, o Senhor chama o povo para o arrependimento. E vejam bem, é sabido, e aqui pode-se constatar, de que Deus só opera em corações quebrantados. Deus só opera verdadeiramente em gente que está morta, e esse é o chamado do cristianismo: morrer com Cristo, morrer para a minha vontade, morrer para os meus pecados, morrer e ressuscitar para com Ele. Deus trabalha com gente quebrada, aliás, é a especialidade dele. Então é por isso, pastor, que muitas vezes Deus me quebra. É por isso que muitas vezes Deus me permite passar por situações e tomar uns bons tombos. É por isso, porque Deus trabalha, e trabalha muito bem com gente quebrada. É quando eu não me basto mais que Deus entra na história. É quando eu não consigo mais que Deus entra na história. É naquela hora, quando eu e você dizemos: agora só Deus. Deus diz: era isso que eu estava precisando ouvir, era isso que eu precisava que você reconhecesse. Porque Deus sempre soube, ou não é verdade? Deus sempre soube de que ponto e a que ponto nós chegaríamos. Mas a pergunta é: e eu sabia? E nós sabíamos? Aí vem outra resposta esta noite. É por isso que o Eterno permite-nos passar por situações, porque muitas vezes nós precisamos ver, constatar, porque muitos de nós, a grande maioria, só aprende pela experiência. É o tal do conhecimento empírico, conhecimento que eu adquiro por experiência. Deus chama o povo para arrependimento. Tem 3 vozes do próprio Deus, 3 vozes aí no texto. E a primeira delas aparece no capítulo 40, a partir do verso 3. É o Senhor falando pelo profeta, que diz: uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Aplanem os vales, aplanem as estradas, os montes e colinas, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Sabem por quê? Porque a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. E esta palavra, diz o profeta, é o Senhor quem fala. É o Senhor quem fala, diz a sua palavra. Essa mensagem nos é bem conhecida, meus irmãos. Foi assim que apareceu um certo Batista, um certo João, depois de um grande silêncio de Deus.
Deus, depois de um grande interim, de um grande intervalo em que Deus não dera uma palavra, um completo silêncio, levanta-se lá no deserto um homem esquisito, cujo alimento era gafanhotos e mel silvestre, vestido com um cinturão de pele de camelo, meio rude nas palavras, ignorante no trato, sem traquejo nenhum com tudo e com todos, e a sua mensagem era exatamente essa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Isso se alinha com a palavra do profeta Isaías: arrependam-se, preparem o caminho para o Senhor, tirem as tranqueiras do caminho, tirem todo o impedimento do caminho. Ora, meus irmãos, parem, arranquem, limpem o caminho dos pecados, das próprias vontades, tirem tudo isso do caminho, porque uma coisa é certa: a glória do Senhor se manifestará. Amém? A glória do Senhor será manifestada. Esta é a mensagem do Senhor. Ele começa consolando: consolem, consolem, chega, já deu, já é tempo de restauração. Mas não fica só nisso. Ele começa dizendo: esta noite aqui dentro, arrependam-se. Arrependam-se, preparem veredas retas, caminhos retos, caminhos planos para Deus trabalhar, porque Deus vai trabalhar. Que maravilhoso, meus irmãos, como quem coloca o homem no seu lugar. Novamente vem a voz de Deus. Deus meio que coloca o povo no lugar deles. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o todo-poderoso Deus. Então Ele vai deixar claro. Ele começa consolando, mas isso não é tudo, viu? Não se enganem. É por isso que nós não podemos pegar um verso, 2 versos da Escritura e basear nossa teologia toda nela. Não, porque se eu fosse basear toda a minha teologia esta noite aqui no verso 1 e 2, eu sairia daqui peito inchado, inflamado. Deus consola, Deus não leva em conta o pecado, Deus disse: é hora, é tempo, já chega, já pagou. Não, eu continuo lendo a Escritura e Deus começa a me colocar no meu lugar, começa a colocar o seu próprio povo no seu lugar. Vejam versos 6 e 7, mais uma voz agora que aparece no texto. A segunda voz diz: uma voz ordena, clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, ou seja, como vegetação rasteira, como a grama, como o mato, e toda a sua glória como as flores do campo. A humanidade, o homem, é como mato, vegetação, e toda a glória do homem, tudo que o homem tem de bom, todo o seu brilho, todo o seu esplendor é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Essa é toda a glória do homem. Vai murchar e vai cair quando o vento do Senhor sopra sobre eles. A relva murcha e cai a sua flor. O povo, diz Deus através do profeta, não passa de relva, porque muitas vezes a gente enfrenta Deus, sabe, na nossa dor. Eu sei, dor não é fácil, dor é difícil. Muitas vezes nós queremos enfrentar Deus e queremos dar uma de profeta Abacuque, e aí eu chego para Deus e digo: até quando, Senhor? Mas vejam, quem está falando é o profeta Abacuque, quando questiona Deus: até quando os desmandos? Eu não passo de relva, nós não passamos de grama, de mato, que quando sopra o vento de Deus cai e vai secar. Que a palavra de Deus esteja encontrando lugar no meu e no seu coração essa noite, porque Deus vai reforçar a sua palavra.
Deus é palavra, irmãos. O que diferencia o cristão, o cristianismo das demais religiões? Porque o cristianismo é a religião da palavra. João diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo, a palavra, era Deus, e o verbo estava em Deus. Olha, isso aqui ecoa o Gênesis, porque lá no Gênesis diz a Escritura: a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse: produza, e Deus disse: façamos, e Deus sopra nas narinas daquele a quem ele criara do barro. No princípio era a palavra, sempre foi a palavra. Sobre a sua palavra, o que diz o Senhor, lembrando o seu povo? Isaías 40 e o verso 8: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra dele é eterna, não é palavra de homem. Ele não mente, ele não fala em vão, ele não é leviano na sua palavra. Ele promete e faz, ele promete e cumpre. Palavra fiel, palavra que dura, palavra que é eterna. Escutem: palavra de Deus, não palavra dos homens, palavra do Senhor, não palavra de homens. E o Senhor está lembrando o seu povo. Vejam, o Senhor tem uma mensagem e Ele ordena ao profeta que continue proclamando a boa notícia com esmero, não de qualquer jeito, com energia e sem medo, e que esse livramento que vai acontecer não é obra de homem, é obra de Deus. Olhe comigo o versos 9 e o verso 10. Você que traz boas novas a Sião, ele está falando com o profeta: suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Ele está dizendo: profeta, erga a voz, suba num lugar alto para que todos te vejam, grita, não fala de mansinho, não usa voz aveludada, não usa voz suave, grita, fala bem alto, sem medo, sem temor. Aqui está o Senhor, o seu Deus. É a ordem do Senhor, é a ordem dele para o seu próprio povo. Deus não só se proclama poderoso, meus irmãos, ele tem também consolo, como nós abrimos lendo aqui, tem consolo para os seus. E ele volta, porque até aqui Deus, depois do verso 1 e 2, está descendo o porrete, mais acontecerá, mas então depois de bater um pouco, ele vem e dá uma amenizada. E aí nós vamos para o verso 11, ele fala de consolo de novo. Que Deus é esse? Como o pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Como o pastor ele cuida, como um pastor que ama, ele cuida, ele apacenta, ele cuida dos cordeiros, mas não somente olha de longe. Esse é o Deus que se aproxima. Vejam, ele é um Deus que pega no colo. Tem uns dias que você, eu, nós, a igreja, o seu povo está precisando tanto do colo de Deus, tanto do colo do Senhor. E aqui o profeta Isaías diz: ele não é um Deus que fica de longe olhando você se estrepar. Ele não é um Deus que ordena e se você fizer bem, se você não fizer, problema seu. Não, ele cuida. E como um pastor, diz a Escritura, como um pastor,
Ele ajunta, Ele cuida e Ele carrega no colo. Ele tem cuidado, Ele tem cuidado. Confie nesse Deus. Esta é a palavra dele para esta noite, e ela está encontrando lugar no meu coração e certamente no seu. Deus é poderoso, meus irmãos. Ele é incomparável. No texto aí, se fôssemos olhar todo ele, não tem semelhante a ele. E tudo está debaixo das suas mãos. Tudo, exatamente tudo. Você pode perguntar, será que sim, está debaixo do controle dele? Será que está debaixo do controle dele? Tudo está debaixo do seu governo. Verso 22, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Esse é o Deus sobre quem estamos falando. Ele não precisa de conselheiros, diz a Escritura. Paulo chegou a se apossar de uma parte desse texto. Ele não precisa que ninguém o aconselhe. Ele é sábio, ele não precisa de outra fonte de sabedoria. O que é que ele faz? Assenta-se no seu trono. Lá em cima, pega o lugar mais alto da terra. Deus está acima dele, acima da cúpula da terra, terra cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. É como ele diz, ô gafanhoto, teu Deus é grande. Deus está dizendo essa noite para mim e para você, ô gafanhoto, para de se escabelar e confia, teu Deus é grande, teu Deus é altíssimo, o lugar dele é alto, ele não é como um de nós, não, ele não é, e ele cuida. O que ele faz? Ele estende os céus como um forro. Olhe para esse teto, como se esse teto representado pelos céus é a mão, é o cuidado de Deus. O profeta está dizendo, ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Que Deus precioso, que Deus maravilhoso é esse. Deus é poderoso, incomparável, não há semelhante a ele, e tudo está sujeito a ele. O verso 26, ele é aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Você está me ouvindo, minha irmã? Você lá no fundo, você aqui na frente, vocês estão me ouvindo? Até as estrelas obedecem à sua voz. Até as estrelas obedecem o seu mandar, obedecem o seu chamar. Ouçam-me, é aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. É algo assim, o Senhor chama as estrelas pelo nome, e Ele é tão poderoso que as estrelas, como que dizendo umas às outras, Deus está chamando, o Senhor está chamando, e nenhuma delas deixa de comparecer, como quem chega e diz, eis-me aqui, o Senhor chamou, de verdade, meus irmãos, toda a natureza obedece à voz de Deus, toda a natureza. Olhe para o Apocalipse, os céus obedecem à voz de Deus, os anjos obedecem à voz de Deus, os 24 anciãos obedecem à voz de Deus, se prostram diante do Senhor, reconhecem-no como poderoso, tiram suas coroas, eles não têm autoridade, e depositam estas coroas de ouro aos pés do Senhor, e todos, anciãos, anjos, querubins, serafins, arcanjos, as criaturas, os seres viventes, todos clamam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todos a uma obedecem a sua voz.
É só a humanidade que teima em fazer sua própria vontade. É só o homem que teima em não obedecer à voz de Deus. Até as estrelas, não fica uma, diz o profeta Isaías, todas comparecem. Então, queridos irmãos, na sequência e em último, Deus tem um recado para Israel, seu povo, e mais recados para nós aqui esta noite. Portanto, agora preste atenção, povo de Deus. Deus vai falar. Verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? Olhe bem, Deus já expôs suas razões. Deus já consolou, dizendo: consolem o meu povo, digam para eles que já é tempo de consolo. Diga para eles que eu sou um bom pastor, sou acolhedor, e que não fico de longe, que eu pego no colo. Mostrou o seu poder, mostrou toda a sua majestade através das suas palavras. E agora ele tem uma pergunta, ele tem para mim e para você esta noite: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Aqui tem algo muito interessante. Deus está falando com o antes e o depois. Porque Jacó foi o nome de Israel antes que ele tornasse Israel aquele que lutou com Deus e sobreviveu. Deus está falando com a velha natureza, está falando com a natureza santificada. Deus está falando com o meu velho homem, está falando com o teu velho homem, a tua velha natureza, está falando com o homem espiritual, com o homem que está aqui para receber as coisas de Deus. Por que você reclama, Jacó? Porque você se queixa, ó Israel? E aí você diz: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Não murmure, meu povo, Deus está dizendo. Estão me ouvindo? Não murmurem, diz o Senhor. Não se queixe, nem diga coisas das quais você poderá se arrepender, nem diga coisas que você não conseguirá sustentar. Não reclama, não diga o Senhor não se interessa, não diga que o Senhor não considera a minha causa. É como se Deus dissesse: pare de dizer que eu não estou nem aí, pare de dizer que eu não me importo. É isso que Deus está dizendo aqui, diferente dos demais povos, meus irmãos. O povo de Deus e hoje a igreja do Senhor deveria conhecer Deus um pouco mais, deveria saber um pouco mais sobre Deus. Estão me entendendo? Deus faz questão de lembrar isso aqui. E isso é muito sério, igreja do Senhor, porque como eu lhes falei, se eu ficasse só no verso 1 e 2, eu já tinha até ido para casa. Só vitória, mas ao continuar a leitura eu chego aos versos 27, 28 e vou até o 31, passando por tudo que já passamos. O povo de Deus deveria conhecer mais a Deus, a igreja do Senhor deveria conhecer mais o Senhor, um pouco mais. Então, por causa disso, Deus mesmo vai lembrar o seu povo, e Deus mesmo vai lembrar a mim e a você: você deveria me conhecer mais. Deus está dizendo essa noite: você não deveria estar falando como está. Sabe por quê? Por causa do verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Como ousas dizer: o Senhor não se importa? Como ousas dizer: o Senhor está nem aí? Como ousas, como povo meu, você deveria estar mais atenta, estar mais atento. Como igreja do Senhor, certas coisas jamais deveriam sair da sua boca. E como conhecedores do Evangelho, nós sabemos, o Senhor Jesus disse que os homens prestarão conta de toda a palavra, de cada palavra que pronunciam, de cada palavra que sai da sua boca. Mas sabem o que é precioso? Ainda bem que nós estamos aqui ouvindo esta noite, em
tempo de nos quebrantarmos na presença do Senhor, pedir perdão, pedir que Ele passe a régua nesses pecados que a gente comete e nem presta atenção, comete por desleixo muitas vezes com a própria palavra. O Senhor está dizendo: você não deveria ser assim, você não deveria falar assim. De novo, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Conta-se que por aquele tempo alguns diziam: Deus deve estar velho. E como um velho ancião, Ele não tem mais energia para atender o seu povo. Que triste comparar Deus a um reles humano. Que triste trazer essa humanidade caída para Deus. Deus é eterno. Por isso o profeta afirma: palavra de Deus, e ele está sendo boca de Deus. Ele não se cansa, ele nem fica exausto. Alguns dizem, conta-se que as elaborações desse povo, Deus está ficando gaga. Sua sabedoria é insondável. Por isso, um pouco antes, alguns versos antes, ele diz: o Senhor não precisa pegar conselho com ninguém. O Senhor não precisa de buscar outra fonte de sabedoria. Sua sabedoria é insondável. E aí, por isso ele continuará dizendo: como é que ele trata quem está devagar, quase parando? Como é que ele trata o fraco, o caído? Como é que ele trata? Será que ele vem, pisa na cabeça e... será que ele vem e termina de apagar? Não. Em outra parte da Escritura e através do profeta Isaías diz que ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará o pavio que só fumega. Pode estar só uma fumacinha, o Senhor vai cuidar para que ela seja fortalecida e vire uma chama abundante. Pode estar só um caniço quebrado, Ele não vai pisotear, Ele vai ajustar, vai enfaixar, vai colocar de novo em condições de ser usada. Ele não vai fazer isso, não, Ele não vai. Como é que Ele trata quem está devagar, quase parando? Isaías 40, 29, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E a Nova Tradução na linguagem de hoje nos ajuda nesse verso: aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Que maravilhoso é esse Deus! Fraquejar, desanimar é humano, e Deus lembra essa realidade, está entendendo? Por isso Ele chamou o gafanhoto. É isso que Ele disse agora há pouco, e Ele vai lembrar de novo aqui no verso 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Ele está dizendo: vocês são humanos, até a força da juventude tropeça, fica exausta, cai, mas não é assim com o Senhor, porque existem os crentes, existem aqueles que creem independente das circunstâncias, existem aqueles que dizem: está difícil, está complicado, mas Deus não perdeu o controle. Deus continua do seu trono, regendo a terra, regendo a minha vida, regendo a minha casa, regendo tudo que está à minha volta. Tem gente que é crente, então é para esses que Ele se dirige e apresenta-lhes uma outra realidade. Humanos sim, na humanidade sim, mas que esperam no Senhor, que confiam nele, que nutrem apesar da dificuldade expectativas para um agir poderoso de Deus, para um agir maravilhoso da parte de Deus.
gente que crê, que tem fé. Estas pessoas não se apoiam na sua força, não se apoiam no governo, não se apoiam no seu dinheiro, não se apoiam na sua própria justiça, na economia, nem nas suas capacidades, tampouco na sua liderança. Não, não, eles se apoiam somente em Deus. E a esses Deus diz o verso 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se cansam, não ficam exaustos, andam e não se cansam, renovam. Lá no original é como trocar de forças, é como deixar aquela força que está se esvaindo, que está se acabando, e pegar energia nova, pilha nova, bateria nova. Eles trocam as suas forças, e essa troca é muito maravilhosa, porque eles trocam a sua fraqueza pela força que vem de Deus, eles trocam a sua humanidade pela força que vem do alto. Os que esperam no Senhor dão a Deus a honra e buscam nele o seu grande poder. É por isso que Paulo fala sobre essa troca, é por isso que ele fala sobre sermos revestidos de Cristo Jesus, porque as minhas roupas, eu mesmo, a minha natureza, a minha humanidade é só derrota, é só coisa que dá erro, que dá ruim, que não é boa. Mas quando eu me revisto do incorruptível, quando eu me revisto do eterno, então a vitória é certa em nome de Jesus. Estas pessoas serão como águias, diz a Escritura, devido ao seu grande vigor. A águia é forte, ela desce, ela inicia um voo lá em cima, centenas de metros acima, mira a presa, desce, e ela tem força nas suas garras, e ela cata a presa, e leva nas garras, e leva embora. Será como a águia em seu vigor, serão como a águia em seu voo rápido. A presa nem percebe, a águia na sua grande envergadura, usando as correntes aerodinâmicas, está lá planando, sem fazer força, só economizando energia, e de repente ela avista a presa, mira a presa e inicia um voo num formato de foguete, e ela toma a direção da presa, e em poucos segundos ela foi e vapt, já era, pegou. Serão como a águia, visão acurada, visão precisa, que enxerga a longa distância. Se diz que a aproximadamente 1,5 km, 2 km, uma águia tem condições de avistar no meio do mato, no meio da grama, um rato, por menor que seja, ela avista, percebe, mergulha num voo rápido e certeiro e cata a presa e leva embora. Tanto faz ser presa pequena como presa grande, tanto faz maldade pouca, maldade bastante. Aqueles que esperam no Senhor são como a águia, vigorosos, rápidos e têm visão apurada, visão precisa. São estes aqueles que creem, e vale a pena ler de novo: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Aqui embaixo pode estar uma bagunça, cá embaixo, no abismo, nos vales da vida, está tudo desconexo, tudo desconectado, sentimentos rebentados, mas aquele que espera no Senhor está lá em cima, ele está preservado, como a águia, voa bem alto, está fora disso. É alguém que anda no Espírito, alguém que ora no Espírito, alguém que é visitado pelo Senhor no Espírito. Correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é o que acontece com aquele que crê e que espera no Senhor. Portanto, está aí, preste atenção, esse é o recado para nós esta noite. E aqui umas considerações finais para orarmos e seguirmos para o próximo ato de culto.
como Israel. A igreja do Senhor Jesus precisa rever a sua imagem e a sua concepção de Deus. Não nos enganemos, irmãos. Muitas vezes o nosso Deus tem o tamanho da nossa força. Por isso que a gente fica em tão maus lençóis muitas vezes. Muitas vezes o nosso Deus tem o tamanho do nosso saldo bancário. Muitas vezes o tamanho do nosso Deus é medido pelo tanto de devocional que nós fazemos. Muitas vezes a igreja do Senhor se esquece do tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? E não é só afirmar, Ele é grande. Eu creio que Ele é grande. Eu creio que Ele é grande. Eu creio que não há impossíveis para Ele. Eu creio. Qual o tamanho do seu Deus? Às vezes murmuramos como murmurou Israel, reclamamos como reclamou Israel, nos esquecendo do grande amor do Senhor por nós, do grande amor com que nos amou e com que nos ama. Meu povo, olha o que Deus diz, meu povo, minha igreja, Jeremias 31 e o verso 3, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, com benignidade ao atrair. Lembram? Deus não começou descendo o porrete, descendo o chicote. Ele traz consolo, Ele traz ânimo, Ele traz encorajamento. Ele te atrai por amor, Ele não te atrai por medo, Ele não te atrai porque é cínico, Ele não te atrai porque é alguém que fica parado esperando você se ferrar para dar risada na sua cara. Não, Ele te atrai com amor. Diz Jeremias, amei com amor eterno, com benignidade, amor leal, eu a atraí. Fortalecidos, sabe o que nós deveríamos dizer sobre o nosso Deus? Deveríamos dizer como o salmista, qual o tamanho do seu Deus? Não há ninguém, Salmo 113 e o verso número 5, não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas. Não há ninguém como o Senhor. Talvez estejamos precisando relembrar da oração de Ana, mãe do profeta Samuel. Podemos orar como Ana, exultar, nos alegrar como Ana e sermos fortalecidos no Senhor, assim como Ana foi e está lá em 1 Samuel capítulo 2 e no verso 2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Estas deveriam ser as nossas palavras diante da luta, do problema, da dúvida, da inquietação. Não há ninguém como o Senhor. Eu creio, é nisso que eu creio, e é isso que a igreja do Senhor deve adotar para si. É isso que precisa ser adotado na minha casa, minha esposa, meus filhos, na sua casa, na igreja, onde quer que estejamos. Essa tem que ser a nossa pregação. Não há ninguém como o Senhor, porque esse nosso Deus, o poderoso, consola, fortalece e renova.